You get to hear me now. Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como passaram o final de semana? Passaram bem? Que legal! Olha, não vejo a hora tudo isso passar para iniciar nossas aulas lá na escola, né? Para a gente retornar, não é verdade? Então, graças a meu bom Deus, né? Que todos estão bem. E vamos iniciar nossa aula de hoje com ciências, que nós temos como assunto os animais. Será se tem alguém que não gosta de animais? Eu creio que todos gostam de animais, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre os animais. Então, pegue seu livro, abram na página 108, para que todos possam acompanhar o assunto. Certo? Vamos lá, procurando 108. Encontraram? Que legal! Então, diz o seguinte: a diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Sabemos que tem muitos animais no nosso planeta e existem vários tipos de animais, né? Percebemos, porém, apenas animais que nos rodeiam. A gente só percebe aquele que nos rodeia. A gente não imagina o quanto tem, né, na natureza. Eles podem se apresentar com uma grande variedade de características, como a presença de pelos, de carapaças e escamas. Que vocês observem essas três imagens aí que nós temos, né? O primeiro, ele é coberto de pelos, né? O outro, de escama. Os dois são de escamas, não é verdade? Que é a cobra e outro peixinho que é azulzinho aí que também está na imagem. Nós temos três imagens, certo? Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral chamamos de vertebrados. Então, os animais que possuem crânio e coluna vertebral são chamados de vertebrados, como o homem, o leão e o sapo. E os que não possuem coluna vertebral chamamos de invertebrados, como os insetos, os crustáceos e os molúsculos. Vocês observam aí que nós temos duas imagens. Observem no livro de vocês, duas imagens. Nós temos um cavalo. Esse cavalo, ele é um animal vertebrado. Por que que ele é animal vertebrado? Porque ele possui crânio e coluna vertebral. Nós temos aí o outro, é um animal invertebrado. Ele não possui coluna vertebral. Continuando, falando sobre os animais vertebrados, os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsável por dar sustentação ao corpo. Então, o esqueleto, ele é um conjunto de ossos que dá sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto também, ele protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Então, são eles, né? O esqueleto, né? Ele protege o coração e os pulmões, ok? Agora, observe aí
que nós temos um esqueleto de um ser humano e temos um esqueleto de um sapo. Esqueleto de um ser humano e de um sapo. Todos dois possuem crânio e coluna vertebral. Não é verdade? Tanto o esqueleto do humano como o esqueleto de um sapo. Todos os dois possuem crânio e coluna vertebral. Então, no entanto, apesar dessa semelhança entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Eita, tinha 5 classes que eles se dividem. Sim, eles se dividem em 5 classes. As classes que eles se dividem é mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Essas são as classes que os animais vertebrados se dividem. Então, animais mamíferos, tia, o que é animais mamíferos? Os animais mamíferos destacam a presença de pelos e glândulas mamárias. Por isso que eles são mamíferos, porque eles possuem glândulas mamárias. Eles são animais, esses animais mamíferos são os animais que mamam. Eles mamam. E eles nascem da barriguinha da mãe. Os animais que mamam não põem ovos, eles já geram dentro da barriga de sua mamãe. Certo? E aves, tia? Por que também a ave ela está nas 5 classes também? Olha, porque as árvores, elas são animais que possuem corpo coberto de penas. E além disso, elas possuem bico, um par de patas e um par de asas. Elas voam, né, as aves. E elas nascem a partir dos ovos. Já é diferente dos que mamam, não é verdade? Elas já nascem a partir dos ovos. E os répteis, tias? O que é animais répteis? Olha, animais répteis têm um corpo com escamas, costumam ser encontrados em ambiente terrestre, em tronco de árvore e dentro da água. Os répteis são encontrados nesses 3 lugares. Na terra, eles são terrestres, em tronco de árvore e na água. Ou mesmo caminhando nas paredes. Vocês já viram alguns animais na sua casa caminhando nas paredes? Que ela se chama de lagartixas. Lá na escola, vocês lembram de vez em quando aparecia uma lagartixa na sala? Que elas ficam andando nas paredes. E as lagartixas geralmente põem ovos, certo? Então, as lagartixas andam nas paredes. Também nós temos os anfíbios. O que é animais anfíbios? Olha, os animais anfíbios são os que vivem entre meio aquático e meio ambiente terrestre, certo? A pele dos anfíbios é lisa, certo? Que nem os anfíbios que nós vemos aí é um sapo, não é verdade? Um sapo, certo? A pele dele de anfíbios é lisa. Aí nós temos também um peixe, que nós temos por último aí. Seu corpo é coberto de escamas e vive na água, o peixe. O peixe não pode viver nos 2 ambientes, na terra e na água, porque ele respira lá na água. Observa esses desenhos aí, né? Mais uma vez, os mamíferos apresentam aí uma anta, as aves está representando um gavião, os répteis o que está representando é o jacaré, os anfíbios é o sapo e os peixes são os peixes, né? Então, para melhor entendimento, para seu entendimento ficar mais claro, vocês irão responder a página 120, 121 e 122. Certo? 120, 121 e 122. Que aí qualquer dúvida nas atividades, muitas vezes esclarece algumas dúvidas da gente, né? Então,
Na primeira questão, lá da página 120, diz o seguinte: marque com V para as alternativas verdadeiras ou F para as alternativas falsas. Depois, reescreva as frases erradas corrigidas. Depois que você colocar, você vai escrever elas abaixo corrigindo, certo? Segunda questão, dê a justificativa para a afirmativa abaixo. Que afirmativa é essa? Observe, os animais são seres vivos? Então, você vai justificar. Terceira questão, diz o seguinte: o que significa a palavra fauna? Pesquise e responda. Essa é fácil. Sobre fauna a gente já viu falando há muito tempo, não é verdade? Quarta questão, quantos e quais são os grupos em que os animais vertebrados são divididos? A tia acabou de falar em quantos grupos eles são divididos, né? E está perguntando aqui, e quais são eles? Eles são divididos em tantos, ainda quer saber o nome de todos, certo? Aí lá na página 121, diz o seguinte, na quinta questão: observa as ilustrações e faça a correspondência correta. Aí nós temos 1 mamífero, 2 aves, 3 peixes, 4 anfíbios e 5 répteis. Então aqui está fácil, não é verdade? Nós temos o cachorro, aí você vai dizer se ele é mamífero ou se ele é uma ave, se ele é um peixe. Nós temos a serpente, você vai dizer o que ele é. E assim sucessivamente. Você vai dizer de todos os animais em que eles são classificados, certo? Então, página 121, né? Vocês continuam e até a próxima aula. A tia está morrendo de saudade, né? Beijo. A tia ama vocês, certo? Tchau!